Sejam todos muito bem-vindos para o evento que marca o lançamento do IBF Agro. Meu nome é Bárbara e eu gostaria de orientá-los em relação ao evento. As perguntas podem ser feitas através do chat e elas serão coordenadas e respondidas por nossa equipe ao final das apresentações. Agora eu convido o presidente do IBF Campinas, o senhor Augusto de Assunção, para dar sequência na abertura deste evento. Augusto. Obrigado, Bárbara. Boa noite a todos. Espero que estejam bem e com saúde. Eu gostaria de abrir este evento dando as boas-vindas a todos os presentes e agradecendo a participação de cada um, o que nos enche de muita alegria. Obrigado a todos os representantes das seccionais do IBF, que de norte a sul do país, que também dedicaram o seu tempo para estar aqui com a gente. E aos nossos patrocinadores, não poderia deixar de agradecer a Unimed Campinas, a PwC, a Lemos e Associado, Pinoc e Ustra, e em especial a Deloitte, que está promovendo esse evento juntamente com a IBF Campinas. Então, muito obrigado a Deloitte por estar promovendo este evento. Estamos aqui nesta noite com uma missão muito nobre, que é fortalecer ainda mais o agronegócio brasileiro. Esse setor que de longe é o mais próspero e tem nos mostrado cada vez mais força. Pensando nisso, hoje lançamos com muito orgulho o IBF Agro, trazendo um time de feras, né, para compor a nossa mesa virtual nesse mundo de pandemia, com o título ESG. E quais os desafios para o agronegócio brasileiro? Então, desejo a todos que tenham um bom evento e eu gostaria de passar a palavra ao nosso primeiro vice-presidente do IBF Campinas, senhor Paulo de Tarso, sócio da Deloitte e responsável pelas operações da Deloitte no interior de São Paulo e no Centro-Oeste. Então, Paulo, muito obrigado ao Tair, que será apresentado. Agradeço por essa parceria com o Instituto. Muito obrigado. Augusto, muito obrigado pela sua introdução. Você me ouve bem, Augusto? Muito bem. Então, tá bom. Então, boa noite, senhoras e senhores. Hoje é um dia bastante importante, aliás, uma noite bastante importante para a gente, porque marca novamente, como o Augusto já falou, vou parafrasear, o lançamento do Comitê IBF Agro pelo IBF de Campinas. Antes de eu fazer alguns comentários adicionais e passar a palavra para o Altair, que vai liderar esse evento como um todo hoje, eu gostaria de pedir gentilmente à Bárbara que ela coloque um vídeo que foi com muito carinho preparado por todos nós aqui para fazer esse lançamento do IBF Agro aqui pelo IBF de Campinas. Então, Bárbara, por gentileza, fique à vontade. Em 1985 nascia o IBF Campinas, a única regional localizada fora de uma capital. Forte e convicto de seus propósitos, o Instituto atua junto aos executivos e empresários de finanças, fomentando o desenvolvimento profissional e o relacionamento social dessa comunidade por meio de eventos corporativos, sociais e esportivos. Entre os nossos associados estão presidentes, diretores e demais níveis de gerência das empresas da região nos setores da indústria, do comércio e de serviços. O agronegócio é um dos principais pilares da economia nacional nas últimas décadas. Seu PIB acumulou um avanço recorde em 2020, em plena pandemia, com a participação de 26,6% no PIB brasileiro. Trocando em valores, isso significa que apenas o agronegócio movimentou 2 trilhões de reais no período, num total de 7,45 trilhões de reais do PIB nacional. Um dos setores mais prósperos, responsável por manter o abastecimento interno. Hoje, somos líderes na produção de soja, açúcar e suco de laranja, além de um dos maiores produtores de café, cacau, etanol e frutas tropicais. Já estamos na era 4.0 com as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e iniciativa privada, aumentando a produtividade das lavouras sem a necessidade de aumentar a área plantada. Além disso, temos as startups voltadas para tecnologias digitais e investimentos vultuosos em protetores de cultivos de base biológica. É por isso que estamos lançando hoje o Comitê de Agronegócio do IBF Campinas, que vai alavancar discussões cada vez mais ricas em torno desse tema tão essencial. E convidamos a todos para fazer parte dessa nova fase. IBF Campinas, há mais de 3 décadas cuidando das finanças,
e agora também propondo uma nova forma de enxergar o agronegócio no Brasil. Pessoal, eu gostei muito desse vídeo. Eu acho que ele é bastante impactante. Ele demonstra a força que o agronegócio tem no nosso país e, notadamente, também no nosso estado e na região onde nós atuamos, né? Então, nós do IBEF entendemos que é muito importante termos a criação desse comitê chamado IBEF Agro, que vai ser, inclusive, liderado pelo Adilson Martins, que faz parte dessa reunião e também é um diretor do IBEF de Campinas, e com certeza será possível, por meio do IBEF, nós levarmos conteúdos relevantes para aqueles executivos de finanças que fazem parte de empresas do setor do agronegócio, né? Bom, eu gostaria, então, também de fazer um agradecimento. Eu acho que é muito importante agradecer pela oportunidade que nós temos e a possibilidade de a gente realizar um evento como esse, num período tão conturbado que todos nós passamos, né? Então, sem dúvida, há mérito aqui de muitos aqui que estão presentes, principalmente a Bárbara e o Flávio do IBEF, pela coordenação, realização desse evento, toda a preparação. Quero agradecer também aos palestrantes pela disponibilidade, a todos vocês que agora nos assistem. Espero que seja um evento que traga bastante conteúdo e também bastante informação para vocês, né? Quero também, por fim, aqui fazer um breve convite para aqueles associados do IBEF de Campinas que, porventura, se interessarem, que são do setor do agronegócio ou que se interessam pelo agronegócio, que fiquem à vontade em procurar o Flávio ou a Bárbara para também se inscreverem no comitê do IBEF Agro. E, porventura, aqueles que estão nos assistindo, que não fazem parte do IBEF, que fiquem também bastante à vontade em procurar o Flávio ou a Bárbara para poderem se associar e fazerem parte do IBEF de Campinas. Então, agora eu gostaria de convidar o Altair Rossato. O Altair é o CEO da Deloitte e ele vai introduzir os nossos ilustres palestrantes que estão aqui presentes. Então, Altair, muito obrigado também por ter aceito o nosso convite e desejo a todos aqui presentes um ótimo evento. Altair, está com você. Bom, obrigado, Augusto, pela sua intervenção, pelo espaço que está nos dando aqui. Obrigado, Paulo, também pelo espaço como membros do IBEF. Eu agradeço em nome de toda a Deloitte, são 6.000 pessoas, e em especial nossos 200 sócios, mais de 200 sócios, para este evento. Esse é um foco importante da Deloitte, por isso que nós estamos aqui. Bom início de noite a todos vocês que estão nos ouvindo, uma audiência marcante aí de mais de 130 pessoas no momento e crescendo. Agradeço a vocês pela oportunidade também de nos ouvir, pela paciência, mas como eu não tenho muita coisa para dizer sobre o setor, porque tem tantos notáveis hoje aqui com a gente, como eu chamo de notáveis, vou deixar eles falar mais do que eu posso. Mas eu gostaria de dar boas-vindas às autoridades e especialistas do setor que vão estar com a gente esta noite, começando pelo secretário Gustavo Junqueira, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O Gustavo também é integrante da Câmara de Commodities da B3 e membro titular da Academia Nacional de Agricultura. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado. Prazer é meu, Altair. Obrigado. Também está com a gente esta noite o professor Sérgio Desen. O professor é diretor de Política Agrícola na Companhia Nacional de Abastecimento. É professor doutor em Economia e Administração na Exalc-USP e pesquisador da CPEA-USP. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer tê-lo aqui também. Boa noite, é um prazer é meu estar com vocês. A seguir, o Jacir Costa Filho. O Jacir é presidente do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp, é conselheiro da Única e presidente do Sindicato de Fabricação de Álcool do Estado de São Paulo. Jacir, muito boa noite, obrigado pela sua presença. O senhor está no mudo. Boa noite, Altair. Eu queria agradecer muito aí o convite do Augusto e do Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Também temos aqui com a gente o Anselmo Bonservici, que é sócio-líder da área de Risk Advisor na Deloitte e responsável por toda a frente de ESG, que é o tema principal do que nós vamos falar. Então, para começar um pouquinho do nosso debate, vocês viram no vídeo
que eu também gostei, viu, Paulo? Bem interessante. Eu, como CEO, a gente gosta sempre de arredondar números para cima. Então, vocês falaram lá em 26,6% do PIB, eu já falo quase um terço, né? Porque não deixa de ser verdade, é quase um terço do PIB do país, com uma indústria que está quebrando recordes em tempos de crise, de pandemia, ou seja, é admirável, né? O motor da economia que a gente já conhece, mas o motor da imagem do país, né? Então, eu chamo a atenção a todos para dizer a responsabilidade, né, deste grupo que está aqui representado, pela imagem do país nesse momento de as coisas tão graves acontecendo. Uma indústria que está passando e precisa ainda de mais transformações e tem o ímpeto de fazer isso e a energia de fazer isso, que causa alto impacto nos negócios do país e que tem sido base de resiliência. Uma indústria forte, uma indústria que apresenta ainda um mundo de oportunidades de crescimento. Quando eu leio notícias e informações sobre a possibilidade de crescimento da safra do próximo ano, e uma busca por excelência. E é por isso que a gente está aqui hoje. O tema central da nossa conversa é ESG, que, óbvio, toca, e todos nós vamos ter que nos movimentarmos rapidamente, se ainda não estivermos, porque toca fortemente captação de recursos, atração de recursos, e para fazer transformação isso será necessário. E isto acho que é suficiente para vocês que são do segmento entenderem da importância dessa conversa de hoje. Então, agora sim, para começar, secretário Gustavo Junqueira, por gentileza, com a palavra. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, agradecendo aqui a Deloitte pela iniciativa, pelo apoio ao IBEF. Agradecimento ao IBEF, a todos que estão aqui nos acompanhando, todos os sócios. Muito importante que pessoas como vocês, profissionais dedicados aí a finanças, a contabilidade, a gestão de risco, estejam se envolvendo no agro. O agro, o próximo grande salto do agro virá da gestão. Quanto mais gestão a gente tiver nesse segmento, e ele é um segmento bastante heterogêneo, mais bem sucedido será o Brasil e o agro por consequência. Agradecer aí o convite do Paulo, o Augusto, o Altair e o Anselmo por essa participação, e agradecer o Jacir aí, que tem sido um companheiro no agro por muitos anos, e o Sérgio Desen também acompanhando nossa trajetória aqui na secretaria e antes dela. Bom, a ideia é fazer um apanhado geral, como o Rossato colocou, a questão de ESG, né, Environment, Social e Governance, né, são três palavras importantes que tomaram espaço, mas que nada mais é do que uma boa gestão, né? Uma boa gestão que vocês todos têm como ofício verificar, auditar, consultar, né, assessorar as empresas do Brasil e do agro. São Paulo tem um diferencial enorme. O Jacir trabalhou aí, vamos dizer, grande parte da sua carreira no setor de açúcar e álcool, e o setor de açúcar e álcool dá ao Estado de São Paulo um diferencial enorme em relação a todo o agro do Brasil. Em função de ser uma indústria de capital intensivo e ter balanço, né? Ou seja, analisar tudo sob a ótica de ativo, passivo, demonstração de resultado, fluxo de caixa, ela dá uma senioridade, uma qualificação para o agro do Estado de São Paulo. E isso, de maneira geral, está agora sendo levado para os outros segmentos do agro no Brasil e nas outras regiões do Brasil. Então, São Paulo está à frente quando a gente fala de análise tanto da parte ambiental quanto da parte social e a parte de governança. Então, isso é, sem dúvida alguma, um momento importante para discutir. Acho que Campinas, sendo aí esse hub
do agro paulista, não só pelo IBEF, está em Campinas e não está em nenhuma outra não capital, mas também pelos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo estarem em Campinas, muitos deles, várias unidades da Embrapa, as universidades. Então, sem dúvida alguma, é um momento bastante importante nós estarmos aqui. Eu fiz uma apresentação rápida, não sei se a Bárbara tem ela aí, acho que é só para discorrer um pouco sobre o que eu vejo que é o agro paulista hoje e ajudar um pouco no nosso racional. Bárbara, se você puder ir passando, é meio chato pedir para você mudar, mas eu vou pedindo aqui. Então, quando a gente olha em 2020, o que nós vivemos com a pandemia, em um momento bastante delicado, a primeira ação que houve, tanto minha, orientando o governador, quanto do governador tomando a decisão, é mantendo o agro, ou melhor, definindo o agro como setor essencial da atividade econômica do Estado. Isso garantiu o abastecimento, ou seja, diferentemente de outros lugares do mundo, o Brasil mostrou que ele é mais do que um produtor de produtos do agro, ele tem a competência de distribuir, de garantir, não só no Brasil, mas em todos os outros lugares do mundo. Nós exportamos 100 bilhões de dólares, né, no ano de 2020, 61 mil empregos dos 160 que foram gerados no ano passado vieram do agro, e o Brasil ampliou ainda a sua posição em termos de países onde o agro brasileiro tem relações. Então, o agro realmente ajudou a manter essa base da economia, da atividade econômica no Brasil, e o tombo não foi maior do que já foi por conta dessa espinha dorsal da nossa economia. Próximo, Bárbara, por favor. Então, aqui, só continuando um pouco de desempenho, o PIB fechou com um recorde de 24% do Brasil. Em valores monetários, o Brasil exportou quase 8 trilhões, aí como o Rossato colocou, arredondando para cima, e o agro quase 2 trilhões de reais foram a participação do agro. Muito aconteceu no ano passado por uma convergência de vários fatores. Acho que nós tivemos um aumento de demanda mundial por conta da pandemia, uma antecipação de demanda por conta da pandemia no mercado doméstico, um aumento dos preços, como a gente vê aqui, talvez jamais vistos em um único ano, em reais, uma redução de preços para o mercado internacional em dólar, em função da desvalorização cambial, uma redução do custo de frete internacional, também por conta da mecânica imposta pela pandemia, ou seja, os produtos brasileiros foram super rentáveis para os produtores e para as empresas brasileiras, ele foi muito barato para os importadores dos produtos brasileiros e fez com que tanto produtores tivessem interesse em vender, quanto compradores interesse em comprar no mesmo momento, ou seja, foi uma convergência de fatores importantes aí. Passamos bastante calor aí no início no etanol, no açúcar, em outros mercados, mas no final o resultado foi positivo. Próximo. Em termos de São Paulo, né, o que é o agro no estado de São Paulo? O agro representa 12% do PIB de São Paulo, com alto valor agregado, disparadamente dos outros setores, dos outros estados do Brasil. O São Paulo tem a maior transformação do que é produzido nos solos brasileiros e o que é exportado in natura e o que é transformado. Só se falarmos da indústria de alimentos, sem entrar na indústria de biocombustíveis, 58%, isso dados do Brasil, 58% do que é produzido no solo brasileiro é transformado pela indústria de alimentos aqui no Brasil. Ou seja, nós não só somos uma potência na produção agropecuária, mas nós somos uma potência na indústria de alimentos aqui no Brasil. E em relação a serviços também, se nós pegarmos o PIB do estado de São Paulo,
você vê que 43%, ou seja, a maior parte, está relacionado a serviços, que inclui aqui, sem dúvida alguma, o trabalho que todos vocês do setor financeiro prestam para esse setor, fora os outros inúmeros serviços que são prestados. 40% é indústria, 11% fica dentro da propriedade e 7% são insumos. Então, bem diversificado, muito mais para o lado de valor agregado. Em termos de empregos formais, 15% dos empregos do Estado de São Paulo. Essas estatísticas são difíceis de mencionar, o Sérgio, que está acostumado com isso, cada um tem uma métrica, mas me parece bastante interessante olhar esses números. Próximo. E aqui, um pouco olhando esse ecossistema do agro, né? Vamos dizer, o que a gente mostra? Em impostos, 12% do ICMS arrecadado no Estado vem do agronegócio. Produção e emprego, uma grande geração de produção e emprego em outros setores, né? É um setor que se expande, né? A gente vai desde a indústria automobilística, o consumo de caminhonetes e tratores, vem tudo de caminhão, muito relacionados ao agro. Resiliência, a gente tem, não é da onde nós vamos tirar os grandes saltos da economia brasileira, mas é o que mantém o país rodando. Polos econômicos, nós dividimos o estado aqui de São Paulo em 12 polos econômicos e 7 são ligados ao agronegócio. Então, é realmente uma potência muito grande. E exportações, 1/3 das exportações de 2019. O próximo. Acho que aqui a gente pode passar, acho que, não, da exportação paulista, 12% das exportações foram do agro, né? Não, aumentaram 12% e 17 bilhões de dólares. 5 dos principais produtos representam 78% das vendas externas, que aí é açúcar, suco de laranja, carnes, papel e celulose e outros. Próximo, por favor. Quais são as alavancas da economia aqui no Estado e que tem intervenções de alto impacto? Segurança alimentar, né? Eficiência na produção, processamento e distribuição, como eu coloquei antes, em função da indústria. Expansão de mercado, uma competitividade alta no mercado interno e externo. Se nós fizermos um raio da capital de São Paulo de 500 quilômetros, nós temos nesse raio 65% de todo o consumo do Brasil. Então, a competitividade por São Paulo é bastante grande. Em termos de segurança energética, né, todo o papel que é desempenhado pelo setor de açúcar e álcool, 50% de toda a produção de cana está no estado de São Paulo, 50% de toda a produção de etanol está no estado de São Paulo, e nós produzimos aí quase 5 mil, aliás, temos quase 5 mil megawatts de energia de cogeração instalados no estado de São Paulo. Então, realmente, uma força muito grande. E o desenvolvimento e fortalecimento de cadeias produtivas que geram toda essa dinâmica da economia aqui. Próximo. O que é o futuro do agronegócio? Em termos de tecnologia, a agricultura analítica de precisão, São Paulo é o hub dessa discussão, a maioria das agritechs localizadas aqui em São Paulo, mecanização e automação, cada vez mais, se nós olharmos há 10 anos atrás, a gente tomou a decisão de fazer o protocolo ambiental do setor de açúcar e álcool, nós paramos de queimar a cana-de-açúcar para sua colheita. 10 anos se passaram e só agora nós conseguimos retomar aquele nível de produtividade que nós tínhamos lá atrás. Mas um nível de produtividade com outra qualidade, quase 100% do setor mecanizado, muitos processos de automação, e isso leva a uma cadeia de P&D, ou seja as escolas de agronomia que estão fortemente concentradas em São Paulo, seja os institutos de pesquisa, a Embrapa, os institutos privados, como o CTC, como o Fundecitrus, toda essa dinâmica realmente mostra que a tecnologia
em São Paulo vai ter um diferencial muito grande. Próximo. Em relação à relação produtiva, diversificação logística, biocombustíveis, bioinsumos, verticalização, ecossistemas de produção, meios alternativos para a produção agropecuária. Tudo isso é um conjunto de ações que não estão ligadas a uma atividade finalística apenas. Você envolve várias indústrias, vários setores, vários profissionais, e com isso a gente tem uma economia bastante complexa e variada. Próxima. Em termos de consumo e comportamento, cada vez mais a gente vê uma diversificação de consumo. Ao longo do ano passado, muita discussão sobre aumento de preço, por exemplo, no caso do arroz. Mas ninguém se lembra que o consumo de arroz no Brasil ele cai todo ano há 10 anos. Ou seja, a população vem consumindo produtos diferentes, produtos de outra natureza e mais industrializados. Quando vem a pandemia, a população volta ao seu porto seguro, vai ao supermercado comprar arroz porque ele pode estocar, e aí você não tem uma produção de arroz suficiente para atender todo mundo naquele momento. Devemos produzir mais arroz? É um questionamento, não sei se de fato, uma decisão acertada por parte do produtor, porque talvez essa diversificação do consumo vai acontecer. A rastreabilidade e alimentação ética. Isso aí, sem dúvida alguma, ela é algo que vai acontecer. São Paulo tem buscado encontrar mecanismos eficientes do ponto de vista de custo para colocar a rastreabilidade de maneira efetiva. Nós mesmos agora estamos trabalhando na rastreabilidade dos bovinos por conta da retirada da vacinação de aftosa, ou seja, é uma transformação muito grande se a gente consegue colocar esse projeto de pé. Conveniência, a gente viu aí os deliveries, a gente tem visto aqui várias iniciativas para fazer a conexão entre o produtor e o consumo de uma maneira muito mais rápida e eficiente. E segurança dos alimentos, discussão enorme sobre agroquímicos ou agrotóxicos, né, como é colocado na legislação, para que a gente possa realmente assegurar que nós tenhamos alimentos saudáveis e a população entenda como a produção agropecuária é feita aqui no Brasil. Próximo. Sustentabilidade ambiental. Bioeconomia circular, isso de novo, São Paulo é exemplo, se nós pegarmos aí o projeto Campo Limpo, que é da Impev, onde nós fazemos a reciclagem de todas as embalagens de herbicidas e pesticidas, né, de agroquímicos em geral, do Brasil, não sei se todos sabem, mas o Brasil recicla mais de 98% de todas as embalagens. É um projeto nacional, mas essas fábricas de reciclagem, todas elas estão aqui no estado de São Paulo, uma em Taubaté e uma em Ribeirão Preto. Então, é uma referência muito importante que a gente deve falar. E a bioeconomia, cada vez mais a gente tem discutido circuitos fechados de água e o uso sustentável da biodiversidade que nós temos tanto aqui no São Paulo quanto no Brasil todo. Redução da pegada ambiental, acho que isso é algo que nós estamos montando aqui para que a gente possa ter cada vez mais o produtor e o consumidor próximos. E os títulos verdes, que são os green bonds, que também farão com que a governança ambiental, a governança de sustentabilidade esteja envolvida com a parte de gestão, a parte financeira, ou seja, essa conexão terá um papel importantíssimo no futuro. Próximo. Em termos de entrepostos de alimentos, o que nós temos feito? Nós caminhamos uma legislação em São Paulo para fazer com que nós tenhamos todos os investimentos de maneira do setor privado, não mais o Estado fazendo isso, mas essa é uma ação, eu diria, de transição. Na verdade, nós também implementamos aqui um mercado digital, ou seja, nós estamos agora cadastrando todos os pequenos e médios produtores, no primeiro momento, numa plataforma digital, chama agrosp.sp.gov.br,
e, em parceria com a APAS e com as associações de restaurantes, cadastrando todos os mercados e supermercados e restaurantes para que a gente tenha o consumo ligado direto à produção. E essa transação acaba ocorrendo sem que haja um único espaço físico para que a gente traga a mercadoria, não sei, de Ribeirão Preto até São Paulo, no CEAGEST, para voltar para a colina. Ou seja, essa pegada de carbono, à medida que você vai fazendo estruturas mais modernas, sem dúvida alguma, serão muito mais eficientes. Próximo. Eu estou terminando aqui. Travou? Flávio, acho que a Bárbara travou. Acho que eu tenho aqui na minha tela, eu vou falando, e aí eu diria outros 2 pontos, conectividade no campo. Nós estamos fazendo todo um mapeamento das propriedades rurais do Estado de São Paulo, são 350 mil propriedades, nós vamos dar endereço para essas propriedades, uma tecnologia em conjunto com a Google, é uma tecnologia que chama Plus Codes, então nós vamos mapear o Estado de São Paulo em quadrados de 4 metros por 4 metros de todas as propriedades e, portanto, seja um talhão de cana-de-açúcar, seja um pasto, seja uma horta, ela terá um endereçamento. Isso fará com que todo o trabalho de agricultura de precisão tenha um mapa, né? Tenha um sistema de gestão territorial muito mais eficiente e permitirá aí grandes ganhos para frente. E outra coisa, a conexão rural. Nós trabalhamos num projeto junto com o Conectar Agro para que a gente possa levar a internet 4G para toda a área rural. E o último projeto para ser destacado é a recuperação ambiental. Nós lançamos um programa que é o Programa de Recuperação Ambiental, que é o PRA. Em São Paulo ele chama Programa Agrolegal. É um programa que reconhece os passivos que nós temos aqui à luz do Código Florestal. Ele, em 20 anos, prevê a recuperação de aproximadamente 800 mil hectares. Isso é uma área muito grande, né? Mais ou menos a área que nós temos de eucalipto no estado de São Paulo, só para vocês terem uma ideia. Se nós imaginarmos que cada hectare você consegue colocar aí mais ou menos 1.250 árvores, e cada árvore, até ficar grande, teria um custo médio de $1, nós estamos falando aqui de um projeto de $1 bilhão. Então, é um projeto muito grande, muito ousado, e que é uma parceria, eu diria, onde o setor privado, junto com o Estado, reconhecem essas áreas, e agora o setor privado fará de maneira coordenada com o Estado a recuperação dessas áreas. Então, realmente, é um avanço muito grande e é o que nos dá a credencial para levar para o mundo uma mensagem de que o agro sustentável, o agro do futuro, é o agro brasileiro, é o agro que nós já fazemos aqui, a agricultura tropical. Então, essa discussão toda que nós temos no mundo hoje sobre a agricultura no Brasil, ela é muito mais uma discussão de imagem do que de fato. Ela precisa ser levado o que realmente a gente faz de bom aqui para que o mundo possa reconhecer e com isso, cada vez mais impulsionar o nosso agronegócio. Bom, pessoal, eu queria dar essa visão geral. Agradeço aí a oportunidade e fico à disposição aqui para falarmos na sequência. Obrigado. Secretário Gustavo, muito obrigado pela rica exposição aí, com um ótimo conteúdo para todo mundo, para começar a conversar com todas essas informações, né? Muito importante, muito obrigado. Eu queria passar para o professor Sérgio Desen, a falar um pouquinho do que ele preparou para a gente essa noite. Professor Sérgio, por gentileza, com a palavra. Não estamos nos ouvindo, senhor.
Aqui. Agora. Eu vou carregar a minha apresentação, tá? Deixa eu colocar aqui e compartilhar, tá? E, bom, falar depois do Gustavo é sempre uma dificuldade. O Gustavo é um excelente gestor, tem provado isso, um gestor moderno, né? Adequando a situação que a gente vive, né? Que não é nem um pouquinho fácil, não está sendo nem um pouquinho fácil para ninguém. Bom, eu vim para Brasília, né, tentar ajudar a ministra Tereza a construir um sistema de inteligência de mercado, né? Eu tenho um histórico dentro da Exalc, construindo os indicadores de preços Exalc BMF, então tenho uma vivência de mercado financeiro longa, e a experiência acadêmica de ter ajudado na concepção de um curso de gestão ambiental, na qual eu advoguei por muito tempo a entrada da disciplina de administração financeira, da parte de gestão financeira dentro do curso. Depois tem o curso de administração. Eu dei aula de administração financeira para agrônomo, veterinário, durante uns 10 anos da minha vida, e tentando dar consciência do valor que existe na conservação e na sustentabilidade. Isso sempre foi um ponto crucial. A experiência depois aqui em Brasília, nos últimos anos, neste último ano, ela é bastante interessante, né? A gente tem uma empresa gigante, vamos dizer, né? Composição de 3 empresas quase centenárias aí, e que perdeu um pouco do foco central, que era a inteligência de mercado, e, principalmente, ela norteava as instituições nas intervenções de Estado. Então, eu preparei aqui um apanhado geral do que estamos fazendo, né? A gente está criando, usando tecnologia, muito bem citado pelo Gustavo, maximizando o uso. Nós temos mais de 100 pessoas a campo, distribuídas no Brasil todo, que fazem levantamentos de regiões de produção do Brasil todo. Então, nós acompanhamos 300 produtos. É um absurdo, uma loucura isso daí, né? No CPE a gente tinha 24, 25, já era maluco. Imagine 300 produtos no Brasil todo. Então, tem deficiências enormes, Por exemplo, eu brinco sempre. Como é que a gente acompanhava a piaçava e não acompanhava o leite? Nada contra a piaçava, mas o leite é extremamente importante para a segurança alimentar, ele tem um impacto gigante na economia brasileira. Então, o que a gente fez? Um primeiro trabalho que eu fiz aqui com a ministra foi exatamente a gente criar um modelo de impacto com alguns cenários da saída da crise. Então, nós tivemos que medir, né? E foi muito importante a parceria com a Embrapa, com o pessoal da Exalc, com o pessoal do Unicamp, todos que a gente bateu na porta, né? Gustavo privilegiado, tem a Unicamp e a Exalc aí dentro, né? Nesse polo, vocês estão dentro de Campinas, vocês estão dentro da região mais concentração maior de cabeças, né? Pensando nisso daqui. E aí a gente está aplicando, e a gente está colocando na Conab informações, essa tabela aqui, para vocês terem uma ideia, de cada ponto cada ponto desse que está no mapa, gera uma tabela igual a essa. Então, para vocês terem uma noção do que é a geração de estatística primária, que é essencial para a gente discutir qualquer coisa em termos de conservação, em termos de governança social e ambiental do país. Então, nós temos que mostrar isso aqui, muitas vezes. Isso aqui não fui eu que criei, a gente apenas incorporou uma tecnologia que para os europeus e para os americanos já é bastante antiga, né? Mas a gente tinha que trazer para o Brasil. Aqui é uma redivisão territorial do país, e todo o levantamento agrícola brasileiro é feito com base numa divisão social e política do IBGE, a originação dos dados. Nós estamos agora casando essa originação, estudando como casar essa originação com dados edafoclimáticos, ou seja, nós temos uma precisão muito maior. Não fui eu que criei, isso aqui vem do ZAR, que foi desenvolvido pela Embrapa
com o Ministério. Estamos usando todas as tecnologias, satélite. Para vocês terem uma ideia, nessa fotografia de satélite, nós estamos usando uma aproximação de 2 metros. Isso daí só é possível porque a gente consegue processar isso junto com o INPE e junto com o pessoal da Poli. Senão, seria impossível, né? São tecnologias ultra sofisticadas que a gente está combinando, né? E o Estado de São Paulo é fundamental nisso. O Estado de São Paulo tem investimentos preciosos. Ao longo de anos, a FAPESP fez um espaço em nuvem para depositar tudo isso. Tem um material intelectual acumulado que é fundamental para a gente trabalhar em cima disso. Para vocês terem uma ideia, o levantamento de safra do Brasil já foi um dos melhores do mundo na década de 70 e 80, quando era CFP. Isso foi perdido. Então, nós estamos recuperando isso daí rapidamente, né? Temos uma precisão muito rápida. Aqui, para vocês terem uma ideia, nós saímos de 2019 com 656 mil hectares georreferenciados. Hoje nós vamos fechar, esses dados aqui estão conservadores, vamos fechar essa safra com 19 milhões de hectares georreferenciados. Ou seja, tem uma pessoa nossa que foi na lavoura, fotografou a lavoura e marcou aquele ponto na lavoura. Esse ponto foi transmitido para o sistema, no satélite, combinado com aquela fotografia que vocês viram, e o satélite passa a enxergar o que nós temos lá. Então, nós sabemos, daqui a pouco, nós vamos saber onde está plantado o que está. Onde está, o que está, com os dados do IMET, de previsão de climática, disponibilidade de água no solo e os índices de vegetação da planta, nós podemos estimar com precisão a safra brasileira. Isso daí é inédito. Isso daí é essencial para a segurança. Tudo que o Gustavo falou há poucos minutos é pura verdade. Nós estamos vivendo um choque de demanda. Aqui são os outros estudos, onde estão outras atividades, onde nós estamos marcando o território, né? Aqui já são trabalhos de avaliação de projetos dentro da Conab que são sociais. Onde é que estão os estoques? Então, a Conab georreferenciou todos os armazéns públicos e privados do Brasil e sabemos o que está, onde eles estão. Agora, precisamos saber o que tem dentro, que é o grande desafio que nós estamos enfrentando. Então, isso tudo foi construído nos últimos 2 anos. Isso aqui são avaliações de projetos, de programas sociais, que o Brasil é profícuo em fazer projeto, mas pouco assertivo nas avaliações. Então, nós estamos avaliando projeto a projeto, município a município. Nós temos aqui, a gente consegue ver o município onde foi feito o projeto, a quantidade de recursos, o número de beneficiários e o custo desse projeto. Nós estamos trabalhando nisso. É um processo de modernização que tem que ser rápido e assertivo. Aqui é o que a gente chama de inteligência de mercado. É um modelo já mais elaborado para algumas culturas. Aqui está o algodão, aqui está a questão de preço e previsão de preço que nós temos. Então, é a modelagem econométrica, os dados primários que eu tenho, eu transformando isso em inteligência de mercado, tá? Isso aqui são projeções dos próximos meses. Aqui a gente monitora todo mês, são novos modelos e são entregues na primeira semana para, vamos dizer, para dar à ministra e dar aos outros agentes de governo uma situação de previsibilidade. O preço está subindo, mas até quando vai subir? O que nós podemos fazer? Então, isso aqui é inédito. Se a gente tomar conta, dentro das ações do Ministério, é relativamente inédito. E isso é a base da nossa segurança e da nossa gestão. Milho, olha o milho aqui. Nós estamos apanhando, brigando. Nós acabamos de anunciar uma safra de 108 milhões de toneladas. Foi com base naquele levantamento que vocês viram. Mas a gente sabe, muitos agentes estão falando, vai faltar chuva. Realmente está faltando em algumas regiões. Só que é preciso entender a disponibilidade de água no solo e a combinação disso com o estado vegetativo da planta. Então, é um processo de inteligência de gestão, porque toda a gestão que a gente tem que aprofundar no sistema vem também da capacidade que a gente tem
de antever os problemas e sugerir soluções. Então, a gente tem trabalhado nessas duas direções com afinco. Aqui são as previsões do milho, aqui é o produto que foi o marco dessa nova forma de gerenciar o sistema todo. O arroz, nós tínhamos, o secretário Gustavo está correto, nós tivemos um choque de demanda sem precedentes. Primeiro, nós não sabíamos o efeito das pessoas em casa, então o preço da batata derretia e o preço do arroz explodia. Uma coisa totalmente nova. Aí, o que acontece? Qual é a medida mais simples ou simplória que a gente tem? Bloquear as exportações. Só que se eu rompo um contrato de exportação hoje, eu estou quebrando. Primeiro, eu vou deixar a gente lá fora sem o produto, e comprou o produto, está comprando o produto que nós vamos vender. E, por outro lado, no ano seguinte, quando a produção responder ao incentivo de preço, eu não vou ter o produto, não vou ter o cliente para comprar esse produto. Então, o que foi feito? O governo, com base nesses estudos, nesse gráfico aqui que vocês estão vendo, tomou a decisão de reduzir as alíquotas de importação. E vejam o que aconteceu. O mercado, por si só, se ajustou. Se ajustou. Qual é o limite de alta? O limite é o preço de importação do produto. Então, foi isso que a gente teve. Isso é uma forma de gestão, de segurança dos setores que a gente está mostrando aqui. Aqui são modelos de previsão de outros produtos. As proteínas, nós sabemos que as proteínas vão ter esse problema. Não é um problema brasileiro, é um problema de importação de um sistema todo. Por quê? Nós tivemos uma Ásia que vai ter, a gente está projetando na Ásia aí, tem trabalhos internacionais que projetam para a Ásia entre 200 e 250 milhões de novos consumidores. Esses novos consumidores são de alta renda e vão puxar o consumo de proteínas, principalmente. Se eles vão puxar o consumo de proteína, eles vão puxar não só a carne bovina, vai puxar o frango, vai puxar o suíno e vai puxar os grãos juntos. Agora, começo deste ano aqui, quando a gente fez a previsão de safra desse ano, muita gente criticou. Por que a gente vai aumentar a área? Porque a gente é acostumado. Bom, se a gente tem que garantir que não vamos desmatar, ou vamos matar dentro das regras das leis brasileiras, ou tudo aquilo que é permitido, que está dentro da lei, tem que estar dentro da lei para fazer, a gente tem que olhar onde é que vai ter esse crescimento. O Jacir, que está aqui, sabe que ele deve estar apanhando com a disputa com soja por área de cana, no estado de São Paulo, secretário. A gente vem acompanhando isso e vendo essa transição que é muito difícil. Por outro ponto, a gente viu uma pecuária extremamente rentável. Então, nós tivemos um conjunto de rentabilidades disputando por área que é inédito no Brasil e que, pelo jeito, se projeta para os próximos anos. Então, se nós queremos cumprir as nossas regras ambientais, cumprir o nosso dever como cidadão, a gente tem que zelar por saber onde é que essa área vai crescer. A gente tem visto, este ano, um crescimento muito maior em produtividade do que em área. E muito maior, quando a área cresce principalmente a segunda safra, a safra de milho em cima da área de soja. E outra coisa que cresceu muito foi a integração pecuária-lavoura. Então, a inteligência que a gente tem que ver, porque o povo não quer saber se está faltando, está deixando de faltar. Ele vai querer saber de ter o alimento. Então, a gente tem que estar com isso na frente. A gente vive um momento internacional onde tem esse choque de demanda internacional. Nós temos uma taxa de câmbio depreciada, excessivamente depreciada. Um dos maiores motivos é justamente porque as empresas brasileiras têm liquidez, nós temos um sistema financeiro bastante evoluído, então nós temos uma conjunção de fatores a serem gerenciados. Então, aqui a gente tem eu estou mostrando uma série de transparências, não passar rápido, né? E a gente vê que a gente tem uma série de programas, uma série de trabalhos, mas tudo é dependente para a gestão, a gente conhecer o sistema produtivo, saber de onde vem a produção, ter números assertivos quanto à produção brasileira e ter identidade desses números e capacidade de análise desses números.
Não, e esses números não devem ficar na mão, né, do Estado. Eles precisam ser compartilhados com as organizações, com todos os estados do Brasil, inclusive, né, a gente está vendo assim, tem países vizinhos nossos que são problemas que nós precisamos analisar em termos numéricos. O Paraguai é um grande fornecedor de milho para a região sul do Brasil. A gente pensa que é o etanol de milho do Mato Grosso, muitas vezes, que está prejudicando a oferta. Não, é uma seca no Paraguai, no norte da Argentina, porque uma parcela enorme do nosso consumo vem desses países, por questões de proximidade. E aí a gente tem que compartilhar com tudo isso daí. Aqui a gente tem, dentro da Conab, a gente achou tesouros. A gente achou um parque aí de hortifruti granjeiro, chamado ProHorti. O secretário Junqueira é parceiro, porque a SAGESP está junto com a gente, e a gente devolve. Lá a gente não só tem diariamente o preço dos produtos, mas a origem deles. Então, a gente está estudando como usar os modelos do INMET para alertar sobre chuvas, sobre geadas, nas regiões produtoras. Então, o produtor de tomate, muitas vezes, ele perde ou deprecia seu produto, porque ele poderia estar colhendo uns dias antes o produto, mas vem uma chuva de pedra, e a gente tem a previsão. É uma questão de business intelligence, é uma questão de casar as informações, e é isso que é o nosso principal trabalho aqui. Gente, eu tentei sintetizar muito do que a gente faz. Essa apresentação está disponível, a gente está disponível para tirar dúvidas. Para mim, para falar da segurança e da gestão social e ambiental, é preciso a gente saber onde produzimos, quanto produzimos e quais os caminhos da produção. Isso é fundamental. É fundamental a gente usar para isso boas informações primárias, boas metodologias de análise e a difusão e a discussão disso, né? Eu chamo vários setores dentro da Conab hoje para discutir. A gente tem a OCB discutindo, CNA, a BIEC, a BPA. Quem procura, a FEBRABAN, quem procura informação, a gente distribui. A gente não tem medo de mostrar o que fazemos e como fazemos. Então, nós temos o número e a metodologia que nos caminhou àquele número. Para mim, produzir com sustentabilidade dentro do processo de gestão é ter sustentabilidade social, ambiental, produtiva e econômica. Essas 4 vertentes, 4 vetores, são essenciais em qualquer discussão que a gente tem. Uma empresa de capital aberto tem que saber de onde vem o produto, tem que saber quanto custa produzir, tem que saber os inputs usados para essa produção. Então, tudo isso é nossa função. Tá certo? Então, muito obrigado e espero ter cumprido meu tempo, ser próximo dele. Tá? Professor Sérgio, riquíssima a sua apresentação, a qualidade dela e de dados. Eu só li alguns comentários que recebemos aí, além de várias perguntas para o secretário Gustavo no chat, perguntas para você também, e elogios aí pela evolução. A evolução do agro é nítida e é realmente admirável o trabalho que tem sido feito, e não há trabalho decente, resultado decente que não tenha base científica aí e base de dados. Então, parabéns pelo trabalho que o professor Sérgio está fazendo aí à frente dessas iniciativas. Eu passo a palavra agora para o Jacir. Jacir? Obrigado aí, Altair, por passar a palavra. Falar depois do Gustavo e do Sérgio nessas aulas é muito difícil, mas eu queria aqui cumprimentar o Gustavo. O Gustavo foi o mais jovem presidente da centenária Sociedade Rural Brasileira, deixou uma marca importantíssima lá, fez uma transformação bastante importante, e ao Gustavo a gente deve principalmente o êxito das nossas exportações no Porto de Santos. Foi o Gustavo que garantiu o bom funcionamento do Porto de Santos, e isso fez com que a gente atingisse aí recordes de exportação de açúcar, que é o principal produto de exportação. Pouca gente sabe, mas açúcar é o principal produto de exportação do estado de São Paulo.
Depois, na média, vem aviões da Embraer, que se localiza em São José dos Campos. Mas o principal item de exportação, na média dos últimos 5 anos, é o nosso açúcar. O Sérgio Desenha, uma honra aí estar participando desse painel com ele. O Sérgio está se doando ao Brasil, ele se mudou para Brasília para fazer esse brilhante trabalho aí que ele está apresentando, e realmente é uma pessoa que se doa para o bem comum. E o Anselmo, que eu tenho certeza que vai fechar aqui com chave de ouro do nosso tema principal, que é o ISD. Então, é um prazer estar participando aí de vocês. Eu quero falar do ISD no setor específico de produção de açúcar, etanol e bioenergia, porque é o principal setor, como o Gustavo disse, do nosso estado de São Paulo, no setor do agronegócio. Nós estamos, a cana-de-açúcar, poucas pessoas sabem, mas ela está presente em mais de 450 municípios do estado de São Paulo, e em 400 municípios representa mais de 30% da renda do município. Então, tem uma capilaridade imensa de geração de emprego, de renda, são 138 unidades produtoras distribuídas aí no estado de São Paulo. E aí, falar do ISD nesse setor é uma coisa que é bastante importante, porque é um setor que a principal motivação dele hoje é o meio ambiente. Então, nós produzimos o etanol reduziu a poluição de maneira significativa na cidade de São Paulo. O ar que é respirado em São Paulo hoje é um ar de boa qualidade dentro dos padrões da OMS, graças ao etanol. O índice de particulados por metro cúbico de ar no ano 2000 atingiu em São Paulo 80 microgramas de particulados por metro cúbico de ar. O recomendado pela OMS é 20. E em 2019, antes da pandemia, nós atingimos 22. O recomendado pela OMS é 20. Esse ano nós estamos em torno de 18, muito graças à pandemia. E nesse período de 20 anos, a frota de veículos rodantes na cidade de São Paulo aumentou em 80%. Então, não é só o etanol, entra também aí o biodiesel, que é misturado no diesel, e outros fatores, mas o papel relevante que teve o etanol é inegável. O Gustavo falou da bioeletricidade. Hoje nós estamos aí dessas 138 unidades produtoras do estado de São Paulo, 92 unidades produtoras geram eletricidade a partir do bagaço de cana, o que também é uma grande contribuição. E nós temos aí o programa RenovaBio, que entrou esse ano, criando o primeiro mercado de carbono no hemisfério sul. Hoje, as unidades produtoras de etanol, de biodiesel, de biogás, de biometano, estão aptas a emitirem CBIO. Um CBIO equivale, para quem não conhece, a 1 tonelada de CO2 evitada. E no ano passado foram emitidas pelas unidades produtoras mais de 14 milhões de CBIOs. Esse ano a meta são 24 milhões de CBIOs. Então nós estamos falando de 24 milhões de toneladas de carbono que serão evitadas pelo uso de biocombustível. E esse programa RenovaBio é um programa muito inteligente, porque ele não pune quem polui, ele premia quem contribui para a redução da poluição e buscando a eficiência ambiental. Então, é um programa que incentiva investimentos. Aí você vê hoje
várias unidades produtoras dentro do estado de São Paulo já estudando, já implementando biogás, que vai aumentar a cogeração e que também vai estar fazendo com que, no futuro, substitua o diesel através do uso do biometano e a purificação do biogás. Então, é um setor que tá dando uma contribuição fundamental para o meio ambiente e que tem um papel relevante no que se refere aos fatores ambientais. Nós veremos aí muito em breve esse mercado de carbono que está sendo criado. Teve o primeiro funcionamento, foi no ano passado. O preço médio aí ficou ao redor de R$ 35,00 por tonelada de carbono evitada, que corresponde que esses reais aí corresponde a menos de 10 euros por tonelada de carbono, e hoje nós estamos vendo o mercado europeu de carbono atingindo 35 euros, o mercado de carbono na Califórnia atingindo $150. Então, vocês veem o potencial. Hoje, essa diversificação das nossas unidades produtoras, que produzem açúcar, produzem etanol, produzem bioeletricidade, estão começando a produzir biogás, também vão entrar na comercialização de créditos de carbono. Então, isso dá realmente um papel relevante para esse setor importante, não só para o estado de São Paulo, como o Gustavo bem ressaltou, mas também para o Brasil. Falando do aspecto de sustentabilidade do nosso setor, a letra S, né, do ESG, tem uma característica cana-de-açúcar que é a regionalização. Você não transporta cana-de-açúcar por mais de 50, 60 quilômetros. Então, quando você instala uma unidade produtora de açúcar e etanol e bioeletricidade, você está fazendo com que aquela região seja uma região que vai trazer desenvolvimento. Tem um trabalho muito importante que foi desenvolvido pela Exalc, do nosso professor Desen, que mostrou, foi a professora Márcia Zenha que coordenou essa pesquisa, que ela pesquisou durante 10 anos a implementação de uma unidade produtora de etanol e seus efeitos econômicos, isolando outros fatores que poderiam contribuir com isso. E mostrou que a instalação de uma unidade produtora de etanol aumenta a renda no município onde se instala em quase $1.000 per capita. E nos municípios vizinhos, em torno de $400. Então, esse é um fator bastante importante que mostra a capilaridade e a sustentabilidade. Basta ver também o trabalho que foi desenvolvido aí pelas unidades produtoras de etanol durante o combate à Covid, participando ativamente com doação de álcool gel, quando estava faltando álcool gel, fabricando, proporcionando a entrega de álcool 70, numa parceria aí com o Estado de São Paulo, e que foram distribuídos para mais de 350 santas casas e UBSs do nosso Estado. Então, é um trabalho já que está bastante voltado já para sustentabilidade social, o lado social, porque ela está muito ligada aonde está instalada essa indústria. E falando agora de governança,
É um setor que há 20 anos atrás era um setor bastante familiar. O Gustavo vem de uma tradicional família de produtores, que acabou sendo transformado, né? Hoje já tem uma presença significativa de empresas multinacionais, já tem uma presença significativa. Hoje a gente vê o maior ator nesse setor é a Raízen. A Raízen é uma JV entre a Cosan e a Shell, e nós estamos vendo aí também investimentos importantes da BP, da Pôfico, da própria Terrios e de outros grupos produtores globais nessa atividade. Mas as famílias também estão mudando sua forma de gestão. Então, a governança nas empresas, até para fazer frente aos desafios que estão sendo requeridos, porque o nosso setor, o Gustavo falou da mecanização. Acho que entrou uma interferência aí. O Gustavo falou da mecanização do nosso setor. O nosso setor ele deixou de ser um setor intensivo em mão de obra, que foi no começo da década de 2000, para hoje ser um setor intensivo em capital. Então, o acesso a capital hoje é bastante importante no setor, não só para fazer frente à mecanização, mas também para fazer frente à agricultura 4.0. Já estamos partindo aí para uma agricultura 5.0 e começando uma indústria também 4.0, inovadora nesse setor, porque é um setor de processo, que lida com uma matéria-prima viva, e então não é fácil de você instalar a indústria 4.0, mas está num processo já bastante adiantado e que a gente está vendo aí. Então, nós estamos vendo as famílias tradicionais saindo da segunda para a terceira ou para a quarta geração, já montando conselhos totalmente profissionalizados, montando um ambiente de governança bastante claro, até para fazer vamos dizer que as famílias continuem no controle da companhia. Você vê que muitas das famílias não têm um interesse em ficar no negócio. Você vê muitos membros de famílias tradicionais que acabam indo para o mercado financeiro, sendo advogados, ter médicos, etc., outras profissões. E aí é muito importante que, para a continuidade do negócio, a gente vê essas mudanças aí de profissionalização. Um grande exemplo disso é o Grupo São Martinho, que é um grupo que hoje tem uma gestão totalmente profissionalizada e também está fazendo já uma profissionalização do seu conselho. Então, tudo isso eu acho que é uma grande mudança, uma grande oportunidade de governança que a gente está vendo no agronegócio. Eu citei aqui o exemplo do setor canavieiro, mas vale para outras indústrias do agronegócio também. A gente vê também no setor de frigoríficos ocorrendo também uma grande profissionalização até para fazer frente a esse crescimento que foi colocado aí pelo professor Sérgio Dezen, que mostrou o crescimento no setor de exportação, e é muito importante que se tenha esses controles. Então, essa é a minha contribuição, Otair, e vou estar aqui pronto para perguntas também, se puder contribuir com alguma coisa. Muito obrigado, Jacir, muito rico também o que você nos apresentou aí, com visão, especialmente a visão de governança e das famílias que eu assisto como consultor e auditor
as famílias, especialmente do interior do estado de São Paulo, Paraná e Triângulo Mineiro, com um forte desejo e um sábio desejo, eu diria, de preparar outras gerações melhor capacitadas e com esta visão mais moderna, caso que vocês citavam até do secretário Gustavo Junqueira. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe agora do mundo ESG e do que é preciso fazer. O Anselmo vai passar um pouquinho para nós com a visão dele como especialista do tema, do que é preciso fazer, que o agro precisa fazer para manter a atratividade, a imagem do país, como vários de vocês tocaram, e a atração de recursos, a captação de recursos, que obviamente não virá se não as empresas brasileiras, o agro brasileiro não estiver conectado com o mundo ESG. Anselmo, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou tentar resumir minha fala 10 minutos para depois a gente poder ter um espaço para perguntas e respostas. Se a responsabilidade do professor Sérgio Dizem, do Jacir aumentou, imagine a minha depois falar depois dos três, né? Ficou bem maior do que qualquer outra coisa. Então, evidentemente, em primeiro lugar, agradeço o convite do IBEF, a oportunidade de estar ao lado de todos vocês, ilustres palestrantes, e falar para esse público do agronegócio, que eu respeito e admiro muito. O agronegócio realmente, se a gente for fazer uma paródia, é um trator aí que tem movimentado a economia brasileira de forma magnífica, né? Parabéns a todos por esse resultado. Nós avançamos bastante, isso ficou muito claro nas falas do secretário Gustavo Junqueira, professor Sérgio, Jacir, acho que isso ficou muito claro, a gente não tem nenhuma dúvida em relação a isso, né? Quando a gente fala do ESG, né, eu particularmente entendo que nós chegamos a uma certa bifurcação e que talvez a gente tenha que estreitar alguns pontos ou reforçar alguns pontos, seja na comunicação, seja na implementação, seja na estruturação de novas formas de atuar, e isso tudo tem ligação com o tema ESG. Historicamente, esse tema ESG, na verdade, ele não tem nada de novidade, né? Ele vem apenas de um reconhecimento crescente de que governança, meio ambiente e aspectos sociais são fatores determinantes para um negócio qualquer prosperar. Não é somente ligado ao agronegócio, mas, na verdade, para qualquer segmento que nós tenhamos. A grande pergunta que se faz, e eu tenho escutado muito essa pergunta, é o seguinte: será que esse ESG é uma modinha? É uma coisa que vai passar daqui a pouco, amanhã ou depois? Eu particularmente acredito que não. Recentemente esse tema ganhou muita força, especialmente com a carta do CEO global da BlackRock, chamado Larry Fink. Ele disse que seus investimentos seriam direcionados a empresas com sentido ESG. O BlackRock sozinho, para quem não sabe, ele possui 7 trilhões de dólares. Eu não faço nem ideia de quanto dinheiro é isso, né? Não dá para imaginar. Mas eu faço pesquisas sobre o assunto e achei já diversos números, né, não auditados, que montam que a gente tem algo entre 60 e 80 trilhões de dólares no mundo para investimento em diversos segmentos, evidentemente, para empresas que adotem práticas muito robustas de ESG. Então, o que o Altair falou de uma certa maneira é uma verdade. O ESG ele tem essa vertente de acesso à fonte de capital. Só que, na minha visão, é muito mais, ele vai além do acesso a fontes de capital. Eu poderia, como empresa, dizer: eu não preciso desse capital, posso naturalmente sobreviver com meus próprios recursos, ou recursos outros, não importa quais sejam, e eu poderia fazer isso de outra forma. Então, posso simplesmente ignorar isso. Mas será que dá para fazer isso? Será que realmente é uma boa ideia? Então, vamos primeiro conceituar aqui. Eu acredito que é muito importante para todo mundo entender o que eu gostaria de dizer sobre o que é o ESG. E para falar sobre o que é o ESG, é importante dizer o que ele não é. Isso já foi dito, principalmente pelo professor Sérgio. Ele não é uma filantropia.
Ele não é uma forma de eu fazer uma doação ou qualquer coisa assim. Ele é uma forma de performance no negócio, que é isso que o secretário Gustavo mostra, e o próprio Jacir, em relação a tudo aquilo que nós temos de resultado na economia de São Paulo e do Brasil. Então, também não é uma questão, e eu acho que várias das empresas que estão aqui, nenhuma delas faz o que é chamado greenwashing, que é aquele parecer bonito quando não é bonito. Não se trata de colocar uma capa bonita e tentar vender uma coisa que não é bem aquilo. A gente tem que fazer algo que vai muito além do basiquinho. Não é simplesmente, eu particularmente defendo muito essa ideia, que não é apenas cumprir a lei, a gente precisa fazer um pouco mais do que isso, né? Nós temos aqui um negócio de 2 trilhões de reais, não é um negócio pequeno, né? E isso me parece que dá para a gente sonhar, ter ambições maiores do que esta. Então, o que é o ESG? O que é, no final do dia, o ESG? É uma habilidade que a empresa tem de criar e sustentar valores e princípios no longo prazo. Não é para amanhã ou depois de amanhã, daqui a 2 anos. Eu vou ter que começar uma jornada, é um alvo móvel, inclusive, né? É um alvo que se movimenta, ele vai se tornando talvez com maiores dificuldades ou com maiores restrições, ou a barra vai subindo ao longo do tempo. Então, ele é uma jornada, ele não é um destino fixo que eu posso dizer, o dia que eu fizer isso, eu estou tranquilo. Né? Ele não acaba quando eu passo a cerca da fazenda, ele começa a ter uma visão muito maior do que aquilo que eu consigo, na verdade, olhar dentro da minha própria empresa. Então, o ESG vem como uma estrutura, um conceito, ou como se diz lá fora, um framework, para determinar como uma empresa gerencia seus riscos e suas oportunidades perante condições de mercado e não mercado também, que é isso que eu gostaria de explorar um pouquinho. Né? Então, essa bifurcação que eu falo, se trata de riscos e oportunidades que nós enfrentamos, que a gente precisa escolher o caminho. Antigamente, eu quero fazer um breve retrospecto aqui. Antigamente, quando a gente entrava há 10, 15 anos atrás em alguma empresa e perguntava assim, qual é a missão da empresa? O mantra corporativo era dizer o seguinte, nossa missão é gerar valor ao acionista, ao shareholder. O que muda hoje com o ESG? Muda pouco, parece que muda pouco. Na verdade, hoje, a missão da empresa passa a continuar a gerar valor ao acionista, ninguém tem dúvidas disso, mas também ao stakeholder, aos agentes que orbitam ao redor da empresa. Então, ou seja, a gente está falando dos parceiros, a gente está falando de órgãos reguladores, a gente está falando de comunidades, a gente está falando dos clientes, dos mercados que compram os nossos produtos. A gente está falando de uma visão muito mais holística, que às vezes foge, né, da nossa governança corporativa que nós temos dentro da própria empresa. Né? E isso, para mim, ela traz uma dificuldade adicional. Para quem gosta de vinho, aí sabe que o tanino no vinho tinto muda tudo. Né? O vinho branco é uma coisa, o vinho tinto é outra coisa. Para mim, o ESG, eu gosto muito de analogia, sei que nem todo mundo vai concordar, mas o ESG é como se fosse o vinho tinto comparado com o vinho branco. Agora tem uma complexidade a mais, só que isso me dá também várias oportunidades de fazer um produto melhor, de ter uma receita melhor, e eu acho que essa é na verdade, uma grande oportunidade para o agronegócio brasileiro. Né? Então, voltando aí à nossa bifurcação, quais são os fatores que influenciam nessa agenda positiva ou negativa? Né? Em primeiro lugar, não dá para esquecer os aspectos regulatórios. Por exemplo, nesse momento, o Banco Central tem aí uma audiência pública aberta para discutir crédito rural. Essa audiência, se não me engano, vai até o dia 23 de abril. Existem vertentes para um lado, para o outro, acho que não cabe aqui discutir esse assunto, mas o fato é que nós estamos ainda discutindo alguns marcos regulatórios que eventualmente vão surgir em relação ao ESG. Vamos falar dos fatores ambientais, que acho que é o principal ponto dentro do agronegócio é o ambiental e não dá para fugir muito disso. Do lado ambiental, o mundo tem se preocupado muito com mudanças climáticas. No Fórum Econômico Mundial, por exemplo, as mudanças climáticas foram eleitas como um potencial risco catastrófico. Eu não sou aqui, não gosto de apologia ao apocalipse, não é isso que eu gosto de fazer,
mas ele é tido como o mais impactante para a humanidade e o segundo com maior probabilidade de ocorrência no longo prazo. Então, isso está na agenda global, está na agenda mundial, né? No reboque desse item aí, se a gente for pensar nele, o que tem por trás? O que o mundo hoje tem horror, né? Vamos dizer assim. E o secretário já disse muito bem, talvez a gente tenha que saber se comunicar melhor. Temos agendas negativas, como desmatamento, queimadas, eventual escassez de recursos naturais. O professor Sérgio tem feito um trabalho brilhante de mostrar aí como que isso tem distribuído no território brasileiro. Mas na agenda positiva, e aí que eu acho que é importante focar, nós temos oportunidade para green bonds, nós temos muita tecnologia que já existe e muito mais que pode ser desenvolvida. Nós temos, evidentemente, outros itens que talvez já sejam dominados, como o manejo, mas a pegada de carbono é um item aí para usar nos green bonds. Reciclagem circular, economia circular, isso já existe, mas tem que intensificar. Redução do uso de combustíveis fósseis, enfim, rastreabilidade, uso de certificações dos nossos produtos, a proteção da biodiversidade de rios e por aí vai. Então, tem muita coisa para fazer. E aí também tem que escolher quais as batalhas que dá para fazer, porque talvez não tenha recurso para tudo. Nem todo mundo vai escolher as mesmas batalhas, nem todo mundo está com o mesmo tipo de negócio. No âmbito social, que é uma vertente também importante no campo, eu diria que talvez, de uma forma geral... Esse aqui? Gran Reserva? O César acho que está com o microfone aberto. O social... Tem alguém que já está tomando vinho aí, Anselmo. Você falou do vinho, alguém já foi abrir o Gran Reserva. Que eu gosto mais do tinto, tá? O social, de uma forma geral, talvez seja o item que nós tivemos menos avanços, de uma forma geral, né? Mas entendo que existem bons e maus exemplos, aqui não cabe a gente entrar nisso. O que a agenda positiva passa é, no mínimo, dar condições dignas de trabalho, não é? Evitar mão de obra infantil, apoio e desenvolvimento a comunidades locais, quer dizer, tem oportunidades. Tem um aspecto que eu sempre gosto de citar, que, por que pareça, nós sabemos, ou pelo menos há uma expectativa, acho que eu não vou chegar lá, mas dizem que a gente vai viver mais de 100 anos, eu acho que não sei se eu embarco nessa, mas se a gente vai viver mais de 100 anos, é razoável, já que o ESG é uma jornada de longo prazo, que as empresas passem a se preocupar, por exemplo, com previdência privada, coloquem isso dentro do seu fator. Isso ajuda a fazer vamos dizer assim, a implementação do ESG. Eu estou fazendo filantropia? Não. Quando você faz essas coisas, há estudos aí que mostram que a retenção, a atração de talentos, ela se torna muito mais fácil. Então, você tem ganhos com isso, não é questão de filantropia, né? E, finalmente, quando a gente fala do âmbito de governança, eu particularmente, acho que comungo aí, o Jacir já falou que nós passamos de estruturas talvez mais simples para hoje muito mais sofisticadas em termos de governança. De fato, na verdade, para mim, onde o desafio continua, ele está lá. Por quê? Porque é de lá que vão vir as diretrizes ESG, não é? Entendo que ao definir metas ESG, essas precisam ser incorporadas à estratégia da empresa, a gestão de riscos, controles, enfim, tudo aquilo que vem junto com a governança, além de comunicar ao mercado com transparência, que é uma coisa que o próprio secretário já falou que a gente precisa, talvez, não sei, meu modo de entender, talvez seja um ponto aí de reflexão, né? Toda vez que forem feitas essas definições de metas ESG, é preciso começar, e aí vou parodiar o professor, porque eu também sou engenheiro, porque eu gosto de dados como qualquer um, tem que fazer o baseline. Você tem que saber de onde você está partindo e quais as metas que você tem para entender o tamanho do seu desafio antes de começar a jornada propriamente dita. Você tem que saber quanto que você vai precisar de recursos para chegar lá, né? Então, essas são as batalhas. E aí, eu diria que existem dois tipos de riscos que a gente precisa olhar na ótica ESG. Aquilo que a gente chama de risco físico e aquilo que a gente usa como risco de transição. O risco físico são aqueles que, a longo prazo, podem trazer muito impacto, positivo ou negativo, para o meu negócio. Uma agenda negativa, que
por hipótese, que traga um cenário desastroso para o Brasil, isso traz desvalorização das terras, dos produtos, de tudo aquilo que nós temos. Por outro lado, quando nós investimos nisso, os nossos ativos se valorizam de uma outra forma. Então, é um local que você realmente navega ou numa agenda muito positiva ou muito negativa. Você pode tentar se equilibrar, é uma opção também, né? Não fazer nada é uma opção ruim, na minha visão, mas e aí tem os riscos de transição. Acho que já foi dito pelo próprio Jacir, aí, o secretário, nós tínhamos queimadas há um certo tempo atrás, hoje, que eu particularmente, por conta da pandemia, não tenho andado pelo interior, não tenho visto mais nenhuma, então eu acredito que isso foi muito reduzido, mas existe um custo de transição nisso. Mas a agenda positiva que nós temos em relação a esse tipo de situação, ela compensa e, na verdade, ultrapassa esses investimentos. É uma questão de nós fazermos aquilo que chamamos do conserta ou sai fora. Você tem um problema e dá para consertar, vamos consertar esse problema, fazer o tal do fix, né? Agora, se não der certo, você tem que ter coragem para fazer o flush, que é sair fora e falar, isso aqui não é aceitável e nós vamos sair fora porque simplesmente vai destruir o valor a médio e longo prazo. Então, algumas atitudes nesse sentido são necessárias. Então, como eu disse, é uma jornada de longo prazo, a gente está no início dela, não no início, mas, enfim, hoje, 2021, nós temos aí esse desafio pela frente, e eu particularmente entendo que se nós partirmos errado, e é uma jornada de longo prazo, é como direcionar um foguete com o ângulo errado, você, ao invés de parar na Lua, você vai parar lá em Marte, né? E talvez não no local desejado. Alguns podem se dizer o seguinte, eu não preciso de capital. Não precisa de capital? Não tem problema, você não precisa, mas não esqueça que esses 60, 80 trilhões de dólares podem ajudar a financiar o seu concorrente. Locais onde hoje não existe possibilidade de eventual plantio e que com tecnologia dá para fazer. E com ESG talvez isso seja uma meta. Então, a gente tem todas as condições, não precisamos disso. A gente pode, sim, ser o celeiro do mundo, como sempre se disse, né? Bem, eu acho que, principalmente, outro ponto que nós temos que trabalhar muito é a nossa reputação. Acho que isso, talvez muitos concordem, alguns discordem, não há problema. Eu estou aqui para entender que existem várias vertentes de pensamento, mas a nossa má reputação pode levar a embargos comerciais, eventuais mudança de hábitos alimentares que tragam problemas hoje para a nossa agricultura. Então, o mundo está mudando de uma forma dinâmica e muito forte. Não dá para ignorar essas forças sociais que existem do outro lado. O mundo nunca continuará o mesmo daqui para frente. Cada ano vão existir mudanças e a gente precisa estar atento a elas. Quer ter um produto premium? Quer ganhar melhor? Eu acho que o ESG pode ser uma forma de fazer isso, né? Então, essa é a minha provocação de hoje para o debate do ESG. Anselmo, muito obrigado pelas suas contribuições. Só essa parte que você falou no final, e para mim já valeu o dia, dizendo assim, se você não precisa do dinheiro, ele vai para o seu concorrente, você vai perder mercado. Então, acho que já é um bom alerta para todos nós aqui na sala. Dado o avançar do horário, nós nos comprometemos de ficar até às 8 horas, eu imagino que muitos estão com fome. Paulo, vamos fazer... Nós temos muitas perguntas aqui, eu também tinha algumas preparadas, mas mesmo para priorizar as perguntas, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma pergunta, aproveitando a oportunidade do secretário Gustavo Junqueira aqui, uma pergunta da Ana Rezende para o secretário, e nós vemos qual é o apetite aí de continuar ou não. Secretário Gustavo, a Ana Rezende pergunta assim, eu tenho uma dúvida em relação a programas de PSA. Existem iniciativas atreladas a pagamento por serviços ambientais dentro dessas que foram citadas? Bom, primeiro, parabéns aí pelas colocações aí do Anselmo, do Jacir, do Sérgio, sem dúvida alguma, contribuições importantes que a gente escuta tanto do
de Brasília, né? O que o Sérgio está fazendo, o Jacir é no setor privado, e o Anselmo observando aí as mudanças e trazendo tanto as demandas quanto as oportunidades, né, que existem no setor. Em relação ao PSA, acho que o Ministério da Agricultura, na verdade, o Ministério do Meio Ambiente, tem feito vários avanços, né? Acho que o ministro Ricardo Salles, o Joaquim Pereira Leite, que trabalha com ele, tem feito várias inovações aí na legislação. Ainda é uma ideia, um conceito que não está difundido no Brasil. Acho que a gente tem desafios antes disso, que é, de fato, catalogar o que a gente tem. O Sérgio mostrou um pouco aí de estatísticas sobre produção. Acho que as nossas estatísticas sobre proteção também precisarão ser cada vez mais definidas para que a gente possa saber o que vai ser o tamanho desse mercado. Só para ter uma ideia, e pensando sobre a ótica financeira, nós temos 66% das nossas florestas protegidas. Ou seja, é um volume de produto aqui, né, de produto protegido bastante grande. Você conseguir remunerar todo esse estoque não é uma coisa simples. Então, ele vai começar por pequenos projetos, né, projetos específicos, onde, de uma maneira bastante exigente em termos de negociação, eu tenho falado que o Brasil tem os 2 maiores patrimônios que o mundo busca, tanto o patrimônio de segurança alimentar quanto o patrimônio de segurança ambiental, né, que de fato, esses 2 juntos chamam-se sobrevivência da espécie humana. Então, o Brasil tem uma posição de destaque. Agora, a negociação com as grandes potências, que são, de fato, as maiores poluidoras do mundo, o Brasil é colocado de uma maneira onde ele acaba sendo colocado como vilão, quando, na verdade, ele tem sido o grande mocinho aí na questão ambiental. Já se destacou muito bem o que a gente fez aqui no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. Essa foi a principal retórica, né, a principal narrativa que nós levamos para a China. O governador e eu tivemos lá conversando com o governo chinês, para que eles adotassem os 10% de etanol, que é 1/3 do que a gente faz aqui, né? E o governo chinês olhou em fazer isso, mas de fato não consumiu. A Índia, que é um grande produtor de cana-de-açúcar, até hoje, agora começa a querer colocar o etanol. Então, o Brasil vem fazendo isso desde a década de 80. O PSA, na minha visão, ainda vai passar por um período de testes para que a gente possa conseguir remunerar esse capital natural. Mas houve avanços importantes. O avanço do CBIO, que o Jacir descreveu, é um avanço, eu diria, bem mais sofisticado do que o mundo já viu, remunerando a produção de uma maneira onde você tem toda uma geração de riqueza, ao mesmo tempo você reconhece aquelas indústrias mais sustentáveis. E eu gostaria muito de ver a floresta em pé remunerada. Acho que temos que trabalhar na nossa diplomacia para que isso seja realmente reconhecido. Mas, em São Paulo, a gente tem trabalhado na aplicação do Código Florestal. São Paulo tem uma cobertura vegetal, não sei se todos sabem, de 23% do território. O Código Florestal exige 20% por propriedade rural, que, na minha opinião, pessoal, é um equívoco você dividir isso por propriedade rural, porque as propriedades rurais vão mudando ao longo da história, né? 100 anos atrás você tinha propriedades grandes, você tem propriedades pequenas. Mas é a lei, e a lei precisa ser observada. Mas São Paulo, se fosse pensado como um único território, nós teríamos 3 pontos percentuais acima do exigido pela lei. Com o programa agrolegal, que vai recuperar 800 mil hectares
no estado de São Paulo, nós vamos elevar esse percentual para 26%. Ou seja, São Paulo vai, com 800 mil hectares, ter 26% do seu território coberto com vegetação. E isso é um custo que os proprietários rurais, o agronegócio, se comprometeu a financiar, a pagar, porque ele quer estar de acordo com a lei. Então, só para fechar aqui, só o Anselmo fez uma colocação que eu não acho que num contexto, mas queria só trazer um novo cenário. Quer dizer, não, nós temos que fazer um pouco mais do que a lei. Se você estiver na Europa ou se você estiver nos Estados Unidos, a sua colocação faz todo sentido. No entanto, no Brasil, a gente usa um instrumento da lei de uma maneira diferente do que os europeus e os americanos usam. Os europeus e os americanos criam a lei a partir do modus vivendi da sua população. Não, acho que a gente já convive aqui, então nós devemos fazer a lei, acho que está bom do jeito que nós estamos vivendo, vamos colocar a lei. O Brasil faz o contrário, ele vai à Europa, olha o que os europeus fizeram, não, aquilo é muito bom, vamos levar para o Brasil, vamos impor à sociedade uma lei para que a sociedade chegue até a lei. Então, quando a gente fala que o brasileiro está cumprindo a lei, ele está, de fato, fazendo mais do que a sociedade está disposta a fazer, do que ela está disposta a construir. Então, de fato, a mais do que a lei quando você conversa com o americano, com o europeu. Então, é importante senão a gente tem uma perda de tradução aqui, e isso causa muita confusão na cabeça dos estrangeiros e acaba exigindo, não, você tem que fazer além de 20% do que a lei te exige. Mas em nenhum lugar do mundo você faz com que o capital seja reservado 20% do seu capital para não ser remunerado. Então, é só essas questões que a gente precisa alinhar e afinar para que a gente realmente consiga fazer essa mudança de imagem que foi colocada aqui. Acaba virando uma imposição não racional, né? Não factível, né? A questão dessa disposição aí. Secretário Gustavo, muito obrigado pela participação. Nós temos mais uma série de perguntas aqui. Paulo, temos tempo para mais uma ou melhor encerrar em respeito ao tempo de todos? Altair, entendo que em respeito ao tempo de todos a gente pode caminhar para o encerramento do evento. Quero, então, Altair, talvez tome aqui a palavra, agradecer você pela coordenação desse evento como um todo, agradecer, portanto, a participação e todo o que foi trazido de conteúdo aqui pelo Gustavo, pelo Sérgio, pelo Jacir, pelo Anselmo, e muito importante também, né? Nesse momento ainda temos 114 participantes, ou seja, de fato, acredito que o IBEF de Campinas conseguiu trazer conteúdo relevante aí para todo o público e executivos de finanças que hoje nos assistem. Eu acho que como recomendação, eu quero aqui deixar à vontade todo mundo a enviar eventuais perguntas que fizeram aqui, muitas foram feitas e nós não conseguimos responder. Envie para o endereço de e-mail do Flávio, do IBEF, IBEF Campinas, e ele vai, com certeza, encaminhar essas perguntas para quem pode melhor respondê-las e depois nós encaminhamos aí uma tentativa de respostas. Então, Augusto, obrigado de novo pela abertura do evento, acho que pela liderança aqui do IBEF de Campinas. Altair, novamente agradeço muito a participação. Gustavo, Sérgio, aqui meus cumprimentos. Jacir, muito obrigado pela sua palestra e Anselmo também. Agradeço muito pelo convite de ter aceito esse desafio aqui. E a todos, quero reforçar, né, a IBEF de Campinas, aqueles que já são associados podem fazer parte do Comitê do Agronegócio. E aqueles que não são associados e possam se interessar em ter conteúdo por meio do IBEF de Campinas, fiquem à vontade também em nos procurar. Um abraço a todos e até logo. Muito obrigado a todos, boa noite. Boa noite, Sérgio, Jacir, Gustavo, Anselmo. Obrigado. Augusto, muito obrigado de novo, Augusto. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite.